Capítulo 9. O dente, a demissão do polo de atendimento e o trabalho na horta do João, a fartura de peixes e o primeiro trabalho na Nutrilite. Ano 2007. E aconteceu que depois que fomos morar juntos, passaram-se alguns meses ainda como professor de dança. E então, depois de alguns meses, pela primeira vez, enquanto trabalhava no polo, encontrei-me doente. E a minha doença era o meu dente, que fazia dias que já estava doendo. Mas nessa semana não aguentei trabalhar de tanta dor. Apesar da casa que nós morávamos era perto do polo de atendimento, não deu para eu avisar pessoalmente, mas mandei a notícia da minha situação. E aconteceu que consegui ir ao dentista e o meu dente foi extraído. Mas desde que não deu para pegar atestado, pois o dentista que extraiu o meu dente não tinha autorização para dar atestado. Devido à extração do dente, por estar muito inflamado, passei uma semana em casa com febre e em repouso. Todos os dias eu mandava avisar sobre a minha situação, desde que a Jacilda, sendo a diretora, não quis saber da minha situação e nem foi em casa para ver a minha situação. Sim, que eu passara pessoalmente. De repente, a minha rainha me deu a notícia de que eu não fazia mais parte do quadro de professores do polo de atendimento e que ela não teve nem a caridade de me avisar. Para minha surpresa, nem ela e nem o Ronaldo. De repente, a minha vida desabou, pois eu precisava sustentar a minha rainha e não queria depender de sogra, pois desde o princípio de nosso relacionamento, sempre tivemos o espírito de autossuficiência. Fiquei bastante preocupado com a situação. Devido a minha mãe sempre desejar-me mal em meu relacionamento, eu não queria pedir ajuda a ela. E ainda hoje, prefiro não pedi-la. Não por falta de humildade, mas pela minha dignidade de autossuficiência. Quando a minha mãe desejava-me mal em meu relacionamento, eu sempre dizia a ela que tudo o que ela desejava eu iria um dia provar ao contrário. Talvez por isso não pedia ajuda a ela. E acredito do fundo de minha alma que eu fiz o certo. Na época, a minha sogra, já conformada com nós dois, ela trabalhava em uma horta, em uma atividade da qual o nome da atividade era passar a mão na flor. Passar a mão na flor é um trabalho honesto que acontece em uma cultura de maracujá. Em uma plantação de maracujá é chamada de latada, do qual, quando as flores do maracujá estão abertas, contratadas muitas pessoas para passar a mão, especialmente mulheres, por causa de sua delicadeza nas mãos, para fazer a polinização das flores. Na natureza, quem faz a maior parte desse trabalho de polinização são as abelhas, mas nem sempre fica um trabalho bem suficiente. Isso quando se refere às flores do maracujá. E então, para aperfeiçoar o trabalho, o dono da plantação, ou seja, o João, pois este era seu nome, contratava as mulheres para dar mais segurança à resistência aos futuros frutos. Pois cada flor é futuramente um fruto, mas isso só acontece se houver uma boa polinização. E então, esse era um dos trabalhos de minha sogra na época. A minha sogra sempre nos ajudou e hoje eu a amo e a considero para mim uma segunda mãe. E eu digo-lhes vós que eu a amo muito. A minha sogra, vendo a nossa situação, conseguiu uma vaga para eu trabalhar nessa horta, pois nessa horta tinha plantio de maracujá, pimentão, tomate e pepino.
A horta do João, não lembro muito bem, mas acredito que eu trabalhei nessa horta uns 4 meses. Para mim, esse trabalho foi muito bom, porque eu sempre trabalhava na área da agricultura. Depois que eu fui demitido, não por ter feito algo errado, mas por não ter água suficiente. Essa horta ficava ao lado da ABB de Tianguá. Perto dessa horta tinha uma barragem e que todo verão essa barragem secava, e toda vez que ela secava, os trabalhadores e outras pessoas iam para a barragem pegar peixe com as mãos. Nesse verão não foi diferente. Certo dia, eu combinei com um colega de trabalho para quando fosse o final do expediente, nós iríamos pescar. Reginaldo, sim, o meu colega aceitou a proposta. Chegou ao final do expediente e fomos pescar. Aconteceu que nesse dia pegamos tanto peixes que enchemos 2 caixas de verdura. E a pesca foi muito abundante. Quando foi no outro dia, eu não fui trabalhar porque durante a pescaria eu tinha pisado em um caracol que deixou o meu pé muito inchado e que não podia nem pisar no chão. E aconteceu que nessa época era o mês de verão. E aconteceu que nessa época os serviços na agricultura era muito difícil. Por conta disso, há alguns meses minha sogra já não estava trabalhando na atividade que eu relatara antes. A minha sogra então, desde o dia que o Sebastião separou-se dela, ao saber este era o seu nome de seu marido, ela sempre procurou meios para criar seus 4 filhos, e com muito trabalho árduo e heroína, ela conseguiu superar esses desafios. E que, para minha opinião, é um dos grandes desafios, é criar os filhos sem a presença do pai. Voltando ao relato, ao saber, saí da horta e ela conseguiu um trabalho como safrista no Jaburu, em uma empresa multinacional chamada Nutrilite. O que ela fazia nesse novo emprego era colher acerola, e o seu pagamento era por caixa. Quanto mais enchia a caixa de acerola, melhor era o seu pagamento. E então, quando eu saí da horta, fui também trabalhar como safrista colhendo acerola na empresa Nutrilite. E aconteceu que foi a primeira vez que eu conheci a empresa, pois mais na frente farei um relato completo sobre a minha vida dentro da empresa Nutrilite.